Beleza. Entraram dois. Legal. Deixa eu ver aqui mais perto aqui. Frois. E aí, Frois? Beleza? Sempre presente, hein? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Esses primeiros minutos, né, pra gente esperar o pessoal entrar na live. A gente começou até um pouquinho antes, a gente se antecipou aqui, então vocês podem ir chegando. Vamos esperar o pessoal também aparecer por aí. Qualquer coisa, gente, eu vou, lógico, né, eu vou explicar um pouco aí sobre o processo da cianotipia. Caso vocês tenham alguma dúvida já, aí é só colocar aí, só postar que eu tô de olho, o Rafa aqui tá de olho também. E aí a gente vai conversando um pouco sobre a cianotipia nessa live. E aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Júlio. Boa, gente. E aí, Si, tudo bem? Sim, olha a Ruda. Já preparei aqui, mesa preparada para apresentar para vocês. Vocês já estão vendo, né, um pedacinho aqui das cianotipias. A gente vai falar um pouco sobre esse processo, o que é esse processo, né? Como ele é feito, e vai ter, lógico, são 2 aulas hoje e amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30, onde vai ter uma demonstração do processo. Então vocês vão ver todas as etapas acontecendo aí ao vivo, tá legal? Pede pra galera já compartilhar essa live aí, mandar pra Beleza. Legal. Pra outras pessoas. E galera, vamos compartilhando com os amigos, aqueles amigos que vocês acham que poderiam ter interesse aí na fotografia, na cianotipia. Se alguém já ouviu falar e quiser indicar também, compartilha a live, já vai comentando, já vai mandando o like, vamos interagir. Ô Frois, o Rodrigo não tá aqui hoje, mas vou mandar sim um salve pra ele, pode deixar. O recado será dado. Deu 7h30, Rafa? Ainda não, 27. Beleza. Deixa eu esperar mais a galera que tá aí. Isso aí, gente, já vão comentando. E aí, Cléo, tudo bem? Grambeck, e aí, Gran, tudo certo? Aqui já conhece a cianotipia. Beleza. Pede pra mandar um comentário. Tá. Aí, se já sabe o que é, como funciona. Beleza, Rafa. Galera, uma pergunta para vocês aí. Então, nessa semana a gente começou a fazer essa divulgação da live do Ciano Express e eu tenho certeza que a turma está dividida aí. Eu tenho uma quantidade de pessoas que sabem o que é a cianotipia, que já procuraram, já pesquisaram, e tem algumas pessoas que talvez nunca ouviram falar por conta aí dos nossos posts no Insta. Então comenta aí. Você conhece a cianotipia? Não precisa conhecer ao ponto de saber fazer, mas você já ouviu falar, já pesquisou, já viu mais ou menos como funciona o processo? Então comenta aí. E se você também nunca ouviu falar e veio aqui através da live conhecer um pouco sobre esse processo, comenta aí também. Se já tiver alguma dúvida, já vai deixando aí nos comentários, tá? Eu e o Rafa, a gente vai ficar aqui de olho e aí eu vou respondendo as dúvidas que vocês tiverem ao longo dessa live. Enquanto o pessoal vai chegando, já podem mandar perguntas, já podem mandar um pouco aí as dúvidas que vocês têm. Legal, Vanessa, você não conhece, então você vai conhecer um pouco já hoje, nessa primeira live você já vai conhecer um pouco do processo. Dani, você conhece, né? Já até fez cianotipia, muito bem. Deixa eu ver quem mais está aqui, não conhecia ainda, quem que mandou, Lidiane, você também, Beatriz não conhece, então se preparem que hoje vai ser muito legal, vocês vão conhecer um pouco sobre esse processo e vão ver ele acontecendo ao vivo, tá? Então, para quem está chegando agora, só para ser bem assim breve, a cianotipia é essa imagem azul, ok? E na live de hoje eu vou apresentar para vocês o processo, como funciona, como começou, qual que é a ideia por trás, né, de você obter uma imagem em tons de azul, legal? Olha, eu tô vendo bastante gente aqui que não conhece. E aí, RZ, valeu!
Catarina. A Catarina acabou de entrar, mandar um recado que eu acho que você deveria também fazer uma live sobre processos fotográficos alternativos, hein? Eu acho que uma live sobre quimigrama ia ser bem interessante para tá relacionado, né, com a cenotipia, que também é um processo, né, quem não conhece. Então, Catarina, por favor, fazer uma live sobre o processo do quimigrama. Ela para entrar ao vivo depois, hein? Seria uma boa, seria uma boa. A gente pode fazer isso aí. E aí, Enzo, tudo certo? Boa, gente. Vamos começar a organizar aqui o material. Eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, tá? Antes da gente começar falando sobre o processo, então vocês já deram uma olhada nos posts. Inclusive, a ideia dessa live é para apresentar mesmo esse processo, e a FUL tem um curso presencial de cianotipia. O último curso, a última turma aconteceu faz 2 semanas, Rafa, mais ou menos? Isso. 2 semanas atrás aconteceu a última turma de cianotipia. Esse é um curso que é presencial. Tá? E aí nós resolvemos colocar ele nesse novo formato, um Ciano Express, como a gente batizou aí essa semana, que serve como uma porta de entrada para quem não conhece ou para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa técnica. Tá? Então hoje e amanhã eu vou apresentar para vocês a maneira de fazer esse processo. Tenho certeza que se vocês já têm essa vontade, já têm essa curiosidade, vocês vão ficar ainda mais curiosos em querer produzir a sua própria cianotipia. Tá? Então, assim, para a gente começar falando sobre o processo, a gente tem que pensar o que é de fato a cianotipia. Tá? Então, quando você vê uma imagem como essa, toda em azul, num primeiro momento, se você nunca teve um contato, tá? Se você nunca teve um contato com esses processos fotográficos chamados de alternativos ou históricos, você pode até pensar que foi uma imagem feita no Photoshop ou que até uma ilustração. Né? Mas não, esse processo é um processo fotográfico, antes de mais nada. E se a gente pensar, né, o que é a fotografia, como diz a palavra, na verdade são 2 palavras, foto é luz, grafia é escrita. Então fotografia é escrita com a luz. A cianotipia não deixa de ser um processo fotográfico, um processo de impressão fotográfica. E vocês já devem ter reparado que nós temos 2 maneiras de fazer a cianotipia, através, né, de objetos ou de plantas, ou até mesmo através de fotografias. E é isso que eu vou apresentar para vocês nessa live, a diferença de produzir uma cianotipia com objetos, ou no caso, né, com as plantas, e também com fotografias. Legal? Bom, tô vendo uma galera que está entrando aí, dizendo também que não conhece, que está curioso para saber. Então bora lá, gente. Já mandem as perguntas. Se você já tiver alguma pergunta, pode mandar. Tô de olho aqui, o Rafa também tá no auxílio. E compartilhem, tá? Chamem os amigos para acompanhar a live. Coraçãozinho aí. O que foi? Senta o dedo no coraçãozinho. Isso, e senta o dedo no coraçãozinho, como disse o Rafa aqui, gente. Manda um like aí na live. Fala pra eles que conforme for surgindo dúvidas, para mandar na caixinha de perguntas, porque depois a gente abre aqui, ó. Ah, legal. Manda na caixinha de perguntas que a gente vai... Gente, tem uma caixinha de perguntas aí, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, manda por essa caixinha que aí o Rafa consegue acompanhar melhor, tá legal? Bom, vou começar aqui com a pergunta do Rodrigo. A primeira vez, né, que eu tive esse contato com a cianotipia foi em 2013. Mas foi um contato muito rápido. Eu participei de uma oficina na Casa da Imagem, que fica lá no centro, aqui no centro de São Paulo. Foi uma oficina curta, foi só uma introdução mesmo ao processo, mas eu tive esse primeiro contato, essa primeira experiência, né, em realizar uma imagem com tons de azul. E passada essa oficina, eu acabei não esquecendo, né, mas eu acabei não dando continuidade nesse processo. Até que em 2016 eu quis resgatar um pouco, né, desde que eu começo a fotografar, em 2013, coincidentemente, eu sempre gostei de processos analógicos da fotografia, e em 2016 eu senti essa vontade de ter um pouco dessa fotografia artesanal, de, lógico, não abandonar de forma alguma o digital, mas complementar com algum processo artesanal. E aí eu lembrei dessa oficina que eu tive em 2013, e resolvi experimentar em casa, sozinho. Vamos ver no que vai dar, vamos ver o que eu lembro da oficina e vamos colocar em prática.
eu fui atrás dos químicos, então eu vou falar para vocês também o material que é necessário, vou falar um pouco sobre esses químicos também que a gente usa. Comprei os químicos, comprei todo o material, comecei a fazer a cianotipia e estou aí desde 2016 produzindo, desde 2016 aprendendo um pouco mais, porque é um processo muito interessante que tem muitas possibilidades, tá? Tem possibilidades assim, não diria que infinitas, mas tem muitas variáveis, né? Deixa eu ver mais um aqui. Ah lá, olá, obrigado aí pelo jabá. Sou fã de você também, Lau. Então, comecei em 2016 e venho fazendo cianotipia desde então e unindo, né, tanto a tecnologia atual, a fotografia digital, como um processo artesanal que foi ali, que deu início no século XIX. Tá? Bom, gente, eu acabei, né, começando a live, já comecei mostrando aqui algumas fotos, esqueci de me apresentar, tá? Meu nome é Iago Moreira, eu sou professor aqui na Full Frame, entre os cursos, né, o profissionalizante, o prática, eu também dou aula do curso de cianotipia, que acontece aqui presencial. A última turma que teve foi lá no Tatuapé, mas eu já vou até dar um spoiler aí que em breve vai acontecer uma turma aqui em Pinheiros, então fiquem ligados aí que logo mais a gente fala sobre essa próxima turma, tá? A Karina falou que você está sendo modesta, está aprendendo um pouco mais. Não, mas a gente sempre tem alguma coisa, né, para aprender, sempre tem alguma coisa nova que a gente pode incluir. Então eu gosto sempre de buscar muitas referências, não só na cianotipia, mas em tudo, né? E é sempre que eu sempre falo isso para os alunos, né? Vão atrás de referência porque a gente sempre tem alguma coisa nova para acrescentar na nossa produção. Eu sou ex-aluno aqui da escola e eu lembro que quando eu tive aula com o Rodrigo, ele também batia muito forte nessa tecla de ir atrás de referência. E aí, sendo cria aqui da escola, eu também bato muito nessa tecla de que referência é extremamente importante, tá? E aí, Dri, tudo bem? Valeu! Olha só, tô ficando famoso, hein? Espero que tenha ouvido falar bem, né? Espero. E aí, Ney, boa noite. Celso, boa noite, tudo bom? Então, vamos dar início a essa parte introdutória do processo, que é explicar um pouco o que é, né? Eu acabei de comentar que a cianotipia é um processo fotográfico, um processo de impressão fotográfica, mas para onde, né? Onde que você pode utilizar esse processo? Com qual finalidade você pode usar, né, essa técnica? Eu sempre vejo muitas notícias em fóruns ou até em redes sociais de que em países europeus e até mesmo nos Estados Unidos é muito comum que a cianotipia é ensinada até na escola, só que tem uma outra finalidade, ela é ensinada para crianças, então a cianotipia é um processo que qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade, não precisa ter nenhum conhecimento prévio de fotografia ou até mesmo de pintura para conseguir realizar. E até as crianças, né, costumam fazer isso em oficinas em países aí lá fora, principalmente na Europa. Então a cianotipia ela tem esse caráter que pode ir até para um lado educacional. Quem que pode aplicar a cianotipia, né? Professores de artes, professores de física e professores de química geralmente trabalham com a cianotipia. Só que não é para esse sentido educacional onde a cianotipia hoje em dia é mais utilizada. Ela é mais utilizada como um processo que faz parte de uma técnica artística, que pode fazer parte aí do seu fazer fotográfico, do seu trabalho autoral. E é mais desse lado que a gente vai falar um pouco, que eu vou falar um pouco sobre a cianotipia, ela como uma ferramenta para a sua fotografia autoral, tá? Tem alguma pergunta aí, Rafa? Pode mandar, a gente vê depois. Tá, beleza. Beleza, só para dar uma olhada. Valeu. Vê se o pessoal tá te ouvindo bem. Gente, vocês estão me ouvindo bem, o áudio tá legal, a imagem tá boa, tem alguma coisa travando? Mandem um joinha, mandem um comentário, tá? Só para eu saber se tá tudo certo e se eu posso seguir, tá? Mandem um joinha só para eu saber que tá tudo certo. O Epome Fotografia, sabe quem é ele? Sei, o Glauco. O Glauco, né? Entrou? Tem 2 olhinhos assim, acho que ele tá... E aí, Glauco, você é professor de artes, né? Então, você pode aplicar a cianotipia aí com seus alunos também, hein? E aí, Álvaro, beleza? Bom, gente, então tá tudo certo com o áudio, né? Valeu, gente, valeu aí pelo retorno. Então,
Dito isso, sendo que a cianotipia pode entrar como um processo artístico, isso, né, hoje em dia, desde o século XX, que a cianotipia é utilizada como uma forma de expressão, nem sempre foi assim. No século XIX, quando ela é inventada por uma figura muito importante para a história da fotografia, foi um astrônomo inglês chamado Sir John Herschel, ele desenvolve a cianotipia com o intuito de reproduzir documentos. Então, gente, a cianotipia ela é inicialmente um processo exclusivo para reproduzir documentos. Não tinha nenhuma intenção de ser uma forma artística de produzir fotografia, não, era uma reprodução de documentos. Então, como que vai funcionar? John Herschel aplicava uma camada de químico no papel, deixava secar, colocava o documento original por cima e fazia uma exposição à luz do sol. A imagem então seria gravada por baixo desse papel, depois de lavada, seria fixada permanentemente, ele teria uma reprodução desses documentos de uma forma que era mais rápida e mais barata do que os processos atuais, né, do século XIX. Então, inicialmente, fotografia somente como uma forma de reprodução de documento. E é no ano seguinte da invenção da cianotipia, mais precisamente em 1843, que uma das publicações mais importantes da fotografia aconteceu. E a responsável por isso foi a Anna Atkins. Ela foi uma botânica inglesa que ela tem uma importância muito grande, não só, lógico, né, na área da ciência, como também para a fotografia, porque foi ela que publicou o primeiro livro ilustrado com fotografias da história. Ela tinha uma coleção de algas que ela precisava catalogar. Só que para fazer uma ilustração de toda essa coleção que ela tinha ia levar muito tempo. Então, para reproduzir de uma forma mais rápida, ela que conhecia John Herschel, ela aprendeu esse processo com ele e ela então reproduziu essas algas, essa coleção de algas que ela tinha através do processo da cianotipia. E curiosamente, foi publicada uma matéria na revista Zoom, a revista editada e publicada pelo Instituto Moreira Salles, exatamente sobre as cianotipias da Anna Atkins. Eu vou mostrar aqui para vocês uma página para vocês verem. Então ela tinha uma alga da sua coleção e ela fazia uma reprodução dessa alga, retratando, né, de forma exata os traços, todo o contorno dessas plantas, com maior exatidão e maior rapidez. Tá? Então, esse livro foi publicado em 1843 e é o primeiro livro fotográfico, primeiro livro ilustrado com fotografia da história. Tá? E a Anna Atkins, por isso, é considerada como uma das primeiras fotógrafas da história. Legal? Então, já dei uma introdução sobre o que é o processo, por que ele foi desenvolvido inicialmente, qual era a sua finalidade, né, na época, até porque, se a gente pensar que a cianotipia é reproduzida, ela é uma imagem com tons de azul, ela não agradava muito aos fotógrafos da época, né? Porque ninguém ia querer ser retratado com a pele azul, com o cabelo azul, com tudo azul. Então esse foi um processo que não era muito utilizado pelos fotógrafos, vamos dizer assim, que estavam tentando conseguir fazer com que a fotografia fosse uma forma de arte. Então a cianotipia nesse século XIX ela foi relegada somente aos amadores, somente a quem não tinha uma preocupação estética maior com a fotografia. Isso muda no século XX, quando a fotografia começa a ser utilizada como uma forma de expressão. Tá? E aí temos aí nos dias de hoje muitas pessoas ao redor do mundo praticando a cianotipia, desenvolvendo alterações nas fórmulas, alteração química, para ter cada vez aí mais uma evolução nesse processo que existe há quase 200 anos, é tão antigo quanto a própria fotografia que a gente conhece, feita aí com uma câmera. Tá? Então, esse foi só uma breve história da fotografia, da cianotipia. Eu gosto sempre de contar um pouco sobre como surgiu o processo. Acho essa parte muito interessante de você conhecer do porquê foi feito, qual era a utilidade, para depois a gente entrar na parte do fazer a cianotipia, tá? Rafa, tem alguma pergunta aí? Sem pergunta, só tranquilo? Beleza, gente. Então, já sabem, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar aí a pergunta na caixinha que a gente responde. Então, por que fazer a cianotipia? Essa é uma questão importante, né? Por que hoje eu faria
essas imagens com tons de azul, com qual finalidade, né? Eu sempre gosto de dizer que a cianotipia ela pode andar lado a lado com a fotografia digital. Hoje nós temos, né, as câmeras digitais, geralmente a gente faz uma foto, passa para o computador. Algumas pessoas têm o hábito de imprimir essas fotos, né? Esse hábito que tem caído cada vez mais, e a gente aqui na escola sempre incentiva que os alunos continuem imprimindo. É muito importante você ter essa foto impressa. A fotografia, ela impressa é muito mais atraente, ela é muito mais interessante quando você pega, é algo físico, né? Então a gente sempre incentiva os alunos a imprimirem. E o legal de você ter uma técnica como essa é que você une a fotografia digital com um processo que é totalmente artesanal. É um processo onde você tem, vamos dizer assim, controle até certa parte. É um processo que tem muitas possibilidades de sair completamente diferentes. Você tem resultados entre imagens que até então parecem ser iguais, mas são completamente diferentes. O tom de azul pode mudar, a pincelada que você vai dar no papel pode ser diferente. Tudo isso vai influenciar no resultado final da sua imagem. Tá? Então é muito interessante unir uma tecnologia atual com uma tecnologia que vem do século XIX. E aí você pode fazer diversas experimentações. A sua cianotipia não precisa ficar azul, ela pode ficar também em outras cores. Vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Essa aqui também é uma cianotipia e não tem absolutamente nada a ver com os tons originais. Então você pode trabalhar com esse processo a se criar imagens aí completamente diferentes do que você está habituado, tá bom? Deu para entender um pouco sobre como foi inventado, qual a finalidade da cianotipia? Se alguém tiver alguma pergunta, manda, senão eu sigo. Pergunta se eles entenderem, se pede para mandar joinha lá nos comentários. Beleza. E, gente, mandem joinha aí nos comentários se está tudo bem, se vocês estão seguindo, estão entendendo bem. E aí, Manfio, tudo bem? Legal ver você aqui. Isso, gente, vamos, como diz o Rafa, sentem o dedo no coração aí. Manda um like aí, comentem. Boa. A Gi entrou. A Gi? Gi. E aí, Gi? Tudo bem? A Gi Vieira? Olha, vamos ver ela aqui. E aí, Gi, bora produzir cianotipia também, hein? Você que fez parte da primeira turma de cianotipia da FUL, quero ver você produzindo. Boa, gente, valeu. Então o áudio tá tudo certo. Olha, eu vi que o Mandu entrou. E aí, Mandu, beleza? Então vamos lá. Para produzir uma imagem como essa, você precisa somente do próprio objeto, ou no caso da planta. Isso é chamado fotograma. Fotograma é um dos princípios mais básicos da fotografia. E o que é, né, o fotograma? Se a gente tiver que resumir de uma forma super mais simples, o fotograma é uma maneira de você obter uma fotografia sem o uso de uma câmera fotográfica. Isso mesmo, você consegue obter uma imagem fotográfica sem o uso de uma câmera. Lembra, né, que fotografia é escrita com a luz? Então eu preciso do quê? Eu preciso de um suporte fotossensível e eu preciso de um objeto e uma luz. Pronto, com isso eu já começo aí a obter uma fotografia. E é lógico, né, que com os diversos, eu ia dizer centenas, mas ou melhor, as dezenas de processos fotográficos que já existiram, muitos ali exigiam um processo de revelação. Você precisa de um quarto escuro, esse suporte não pode pegar luz nenhuma, então você precisa de aparelhos, né, super complexos, químicos muito nocivos à saúde, e isso não acontece com a cianotipia. Ela é um processo relativamente simples se comparado, né, com outros processos. Você não precisa de um quarto escuro, você não precisa de um laboratório com todos os equipamentos necessários para revelar um filme, por exemplo. Você só precisa de um quarto relativamente escuro, não pode entrar muita luz, e sua criatividade também vai ser muito importante na hora de fazer esse processo. Então, como eu falei sobre o fotograma, nós temos aqui a imagem final, lógico, mas inicialmente como funciona? Você passa o químico da cianotipia, posiciona um objeto em cima e expõe esse papel à luz. Onde receber luz, a imagem vai ficar azul. Onde não recebeu luz, que foi a área protegida por esse objeto que você colocou, quando você lavar, ela volta aí a cor original, que seria do papel, o branco. Então você tem uma imagem de alto contraste.
Tá? Então muitos fotógrafos ao longo da história experimentaram o fotograma, muitos apenas como uma forma de reprodução, como a própria Anna Atkins. Talbot na Inglaterra também produziu fotogramas com o seu experimento, o talbótipo, também chamado de calótipo, e o fotograma também foi utilizado de uma maneira expressiva. Um dos mais conhecidos a utilizar o fotograma é o fotógrafo Man Ray. E aqui no Brasil também tivemos Geraldo de Barros, que experimentava, né, no laboratório, ele tinha esse trabalho de experimentações fotográficas e também produzia o fotograma no laboratório. Então, gente, isso é um fotograma, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Eu tenho da mesma planta, mas é uma imagem diferente. Esse é um fotograma, então a planta é colocada em cima do papel já com os químicos e esse papel é exposto à luz, tá? À luz do sol. Eu vou chegar lá ainda nessa parte de qual luz é a ideal, e aí você tem a imagem formada, uma imagem de alto contraste. Então, fotograma é simples, você só precisa de um objeto e o papel fotossensível exposto à luz do sol. E para conseguir uma imagem como essa, agora eu quero saber, mandem aí, gente, para eu conseguir uma imagem como essa, o que eu preciso fazer para obter uma imagem fotográfica na cinetipia? Já sabemos como produzir um fotograma, tá? Um objeto e o papel fotossensível. E agora, para obter uma imagem como essa, o que eu preciso fazer? Como eu faço? Mandem aí, se alguém tiver alguma sugestão. Rafa, tá de olho aí, se alguém mandar alguma coisa, tá? Deixa eu ver o que mandaram aqui. E aí, Cleiton, tudo bom? Legal ver você aqui também, meu. E aí, gente, para obter uma imagem como essa, o que eu preciso? Lembrando, hein? Lembrando, isso aqui não é feito no Photoshop, é uma imagem impressa através do processo da cinetipia. Oi? Fala para eles mandarem sugestões aí. Mandem sugestões, gente. Mandem sugestões. Como vocês acham que eu consigo obter imagens como essa, tá? Imagens como essa. Ó, arte fotógrafa. Olha só quem tá aí. E aí, Arthur? Beleza? Transparência. Dri mandou negativo. Os dois estão no caminho certo. Mais alguém tem alguma sugestão? Cadê o Júlio? O Júlio tá sumido, o Júlio não falou nada na live até agora? Não faço ideia. Ah, você vai entender então, tá? Você vai entender como que a gente obtém uma imagem, tá? Então, só mais uma aqui apresentar para vocês, que é um fotograma, gente. Então, entenderam, né? Eu tenho uma imagem de alto contraste, onde eu tive um bloqueio de luz pelo meu objeto, vai ficar branco, que é a cor do papel. Se o papel fosse laranja, eu teria o fundo aqui, eu teria a planta laranja. Legal? Bom, o Arthur falou transparência, a Adri falou negativo. Os dois estão certos, tá? Eu tenho, então, um negativo impresso em uma transparência. Então, se eu pegar essa imagem aqui para vocês darem uma olhada, isso é o quê? Isso é um positivo. Enquanto isso é um negativo. Vamos lá. Eu sei que algumas pessoas, principalmente quem tem mais de 30, fotografou com filme, né? Vocês passaram pela época do analógico, tá? Então você sabe que era comum, você tem um filme, você fotografa, você manda revelar, e quando você revela, você pega a sua tira de negativo, você olha contra a luz, e aí você percebe que os tons estão ao contrário. O que é preto no negativo está transparente e o que seria claro está preto no negativo, tá? Então isso é um negativo chamado de negativo digital. Por que negativo digital? Porque foi impresso, ele foi feito através de um software, o Photoshop, e depois impresso em impressoras modernas, impressora jato de tinta, tá? Para obter uma imagem então positiva, o que eu tenho que fazer? Novamente, eu passo os químicos da cinetipia no papel, tá? Eu passo os químicos da cinetipia no papel, deixo secando. Ao invés de eu colocar algum objeto aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu negativo nessa folha. Eu posiciono o negativo e vou expor a luz do sol. Agora, lembra que eu falei que onde atingir a luz, a minha imagem vai ficar azul? Onde for bloqueada essa luz, quando o papel for lavado, ele volta para o branco, que é a cor do papel. O químico que não foi sensibilizado é removido do papel.
É a mesma coisa com o negativo, só que com uma diferença de que nós não temos agora uma imagem de alto contraste, eu não vou ter só o azul e branco. No negativo, eu tenho uma passagem de tons de cinza. Eu coloco no meu papel, eu exponho a luz do sol e, novamente, onde estiver preto, a luz é bloqueada. Onde for transparente, com diversos níveis de cinza, a luz atravessa e vai ficar o que? Azul. Então, onde não foi sensibilizado, onde não houve essa incidência de luz, vai ficar branco. Então, aqui vocês estão vendo o negativo, o batente da porta, né, dessas janelas estão pretos. Quando é removido, eu tenho uma imagem positiva. Então, para eu obter uma cianotipia com fotografia, eu preciso de uma transparência. Aí, quem aí já fez ampliações em laboratório vai falar, ué, mas eu não consigo então ampliar, eu não consigo colocar um negativo pequeno no ampliador, colocar um papel emocionado com os químicos da cianotipia e produzir a imagem ampliada nesse papel? Não, tá, gente? Não é possível fazer isso. Por quê? Quem aí já está acostumado com a linguagem da fotografia, né, sobre os mecanismos, sabe do ISO. O ISO está relacionado com a sensibilidade, né, tanto do filme como do sensor, hoje nas câmeras digitais, em relação à luz. A cianotipia, ela não tem assim um padrão, né, exato de ISO, mas se a gente tivesse que fazer uma comparação, seria um ISO extremamente baixo, baixíssimo, não chegaria nem a ISO 1, tá? Então, para isso acontecer, se eu tenho uma imagem sendo projetada no ampliador, a luz que chega nesse papel é muito fraca. Ela não é o suficiente para conseguir gravar a imagem no papel. Você teria que deixar expondo esse papel dias na luz do ampliador. Não é viável, tá? Isso não vai funcionar. Para isso, você tem que ter um negativo do tamanho que você quer, então, a sua imagem final. Então, se eu quero fazer uma cianotipia de 1 metro, eu tenho que imprimir um negativo de 1 metro. Se eu quero ter uma cianotipia tamanho A4, eu tenho que imprimir uma transparência, um negativo tamanho A4. Tudo bem? Não é possível fazer a ampliação através do processo da cianotipia. Para isso, a gente tem a vantagem de processos digitais, né? Como o Júlio tinha falado aí, negativo digital, exatamente, porque antes, se a gente tivesse que produzir um negativo em laboratório desse tamanho, só com câmeras de grande formato, que aí hoje em dia tem um custo muito elevado em relação aos filmes, em conseguir esse material. Então, hoje, com as novas tecnologias, a gente consegue obter um negativo digital de uma forma simples e barata. Então, você tem a sua imagem normal, que você fotografou em cor, você converteu no Photoshop, transformou em negativo, imprimiu na transparência, colocou na sua folha emulsionada com os químicos da cianotipia e a partir de então você vai expor o seu papel à luz, tá? Importante também dizer que esse método de você colocar o negativo logo em cima, porque não é possível fazer uma ampliação, é chamado de impressão por contato, tá? Então você tem um negativo em contato com a folha com o químico emulsionado. Tem alguma pergunta aí, Rafa? Tem, mas deixa pro final, né? A gente responde só pra dar uma olhadinha. Ah, legal. Vê se a galera entendeu aí, se eles gostaram. Gente, entenderam então sobre a maneira de obter uma cianotipia através de uma fotografia digital? Vocês entenderam essa diferença de que não dá para ampliar como é comum num laboratório fotográfico? Eu não consigo pegar um filme 35mm, colocar no ampliador e ampliar. Tudo tranquilo com essa parte? Mandem aí se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida eu posso voltar aqui e explicar melhor o processo. A Nica perguntou aí qual é o comando uso no Photoshop para converter em negativo digital. Boa, Adri. Aí é simples, tá? Lógico que você tem que fazer o quê? Você tem que tratar a sua foto como de costume. Faz o tratamento normal, como você sempre está acostumado, converte para preto e branco essa imagem e aí para negativar, aí é simples, Ctrl I, tá? Ou quem usa o Mac, Command I. Você dá o Ctrl I e aí a sua imagem vai ficar desse jeito. E aí você imprime numa transparência. Aí, gente, é importante dizer que nem todas as impressoras conseguem imprimir em transparência. Você tem que ver no manual da sua impressora se é possível fazer isso, senão você pode procurar aí alguma gráfica que faça.
essas transparências elas são quase que uma raridade de encontrar, porque elas eram usadas para retroprojetor. E vamos lá, né? Acho que não existe mais nenhum lugar aí que use retroprojetor. Então a gente usa transparência enquanto tem, senão a gente vai ter que adaptar de alguma forma, tá? Maeda tá na nossa live. Olha, e aí, Maeda? Legal, tudo bem, Maeda? A Dani, olha, não sei se eu já falei com a Dani. Já falei sim. Falei que ela tinha que voltar a produzir cianotipia, inclusive, tá? Respondida a dúvida, Adri? Tudo bem? Então, já sabe como fazer um negativo digital? Boa, mandou um joinha ali, né? Ótimo. E aí, Rafa, como é que estamos de tempo? Tá tranquilo? 8 horas agora. Ah, beleza. Então, vamos lá. Gente, perguntas? Se tiverem pergunta, manda na caixinha. Já eu vou pegar todas e responder de uma vez. E já passei pela parte do fotograma, já expliquei como produzir um negativo digital, batendo mais uma vez na tecla, tá? Não é possível fazer ampliações com a cianotipia. Você tem que imprimir um negativo do tamanho mesmo da imagem que você quer obter no final. E você não precisa ter um tamanho só, A4, A5, você pode explorar tamanhos maiores, você pode fazer cianotipias de metros, você pode fazer cianotipia do tamanho que você quiser, lembrando que o seu negativo vai ter que ter esse tamanho que você escolheu. E aí, se você quiser um negativo de 1, 2 metros, é possível fazer, mas aí é um custo um pouco mais elevado, tá? Em transparências do tamanho A4, que é um tamanho convencional, para quem não sabe, A4 é o tamanho da folha sulfite comum, que aí todo mundo tem em casa. É fácil de encontrar, as gráficas geralmente imprimem, tá? Ou você pode imprimir até num papel vegetal que também funciona. Legal? Bora fazer, Maeda, bora fazer cianotipia que é muito legal, hein? É um processo muito interessante, dá para unir aí muita coisa da fotografia digital com esse processo que ele é artesanal. Ah, já estão perguntando quais os químicos, né? Já chego aí, já vou chegar nessa parte onde eu explico um pouco sobre o material que é necessário para produzir, tá? Gente, vão mandando suas perguntas, que aí eu já entro na parte sobre os materiais. O que é necessário para você produzir a sua cianotipia em casa? Como eu tinha falado no começo, não sei se estava todo mundo aqui na introdução eu disse que é um processo que qualquer pessoa pode fazer, independente de idade. Você não precisa ter um conhecimento prévio com fotografia, um conhecimento prévio em pintura. Na verdade, você não precisa ter conhecimento zero de pintura, tá? Porque a única coisa que a gente precisa fazer é passar realmente o químico no papel, e para isso é só usar um pincel e tá tudo certo. Então, não se preocupem, eu tenho que ter um laboratório para fazer cianotipia. Não precisa ter um laboratório. Diferente de revelação de filme, de ampliação de fotos em papel fotográfico, você tem que ter um quarto escuro, né? Aquela luz vermelha também do laboratório, isso não é necessário para a cianotipia, tá bom? Rodrigo perguntou aí, TCC não foi sobre cianotipia? Foi. Eu me formei em licenciatura em artes visuais, e no meu TCC eu resolvi falar sobre a cianotipia no uso da fotografia contemporânea. Como que a gente pode trazer uma técnica do século XIX para uma produção atual. E uma coisa que eu abordei no TCC é como você pode tentar simular essa técnica do século XIX, você pode chamar uma pessoa no estúdio, você pode colocar toda a vestimenta tradicional, você pode montar um estúdio com a cara do século XIX. Como eu fotografei com digital, você percebe essa diferença, e era exatamente sobre isso que eu quis falar no TCC, sobre como levar a cianotipia para uma produção fotográfica alternativa nos dias de hoje, que é uma maneira da gente adicionar uma técnica, né, no nosso repertório, de como a gente consegue misturar uma técnica atual com uma técnica antiga. Então eu produzi alguns retratos em estúdio, imprimia a transparência, fazia a impressão dessa transparência e fazia depois a cianotipia. Então era uma ideia de trazer retratos com poses mais clássicas, uma iluminação mais clássica, unindo aí o digital com o processo artesanal da cianotipia. Tio, Oi? fala para eles que tudo que está sendo passado aqui é no formato Express, que você pegou sim, boa. Tá, boa. O Rafa aqui acabou de me lembrar uma coisa, gente.
O conteúdo que está sendo passado aqui na live, ele, assim como é a proposta, né, do Express, o Ciano Express, é um conteúdo resumido em relação ao nosso curso presencial, tá? Até porque não dá para comparar, o curso presencial tem 8 horas de duração, quando a gente faz de final de semana são 2 sábados, se faz durante a semana são 4 encontros, tá? Então eu abordo a cianotipia muito mais a fundo, vocês entendem muito mais a fundo sobre o fazer da cianotipia, como fazer, tá? Então, só para que vocês entendam que a Cris acabou de comentar, né? Parece um processo simples e fácil. Cris, eu não vou discordar de você. É um processo simples e fácil, porém, é um processo que tem tantas possibilidades, tem tantas variáveis e tem tanta coisa para dar errado que no final você vê que ele não é assim tão simples. No primeiro momento porque você passa o químico no papel, deixa secar, põe o objeto, põe na luz do sol. Só que tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho e você só vai entendendo o que está dando de errado com a prática. Não tem jeito. Eu sempre falo, né, nas oficinas que eu já gastei muito papel, eu já joguei muito papel fora, já estraguei muita imagem, porque iam acontecendo alguns erros e eu não entendi o que estava acontecendo, só quando esse mesmo erro acontecia a terceira vez que você fala, é por isso. Então sim, se a gente comparar a cianotipia com outros processos chamados de históricos ou alternativos, ela é a mais simples, mas nem de longe ela é assim esgotável. As possibilidades são inúmeras com esse processo e é isso que eu acho interessante. Nessa última turma que eu tive, a gente teve uma aluna, a Ju, que ela é engenheira, ela é de exatas, e aí eu falei para ela, Ju, você pode tentar ter o controle total, mas você não vai conseguir ter o controle total do processo, porque muita coisa pode ser alterada de uma para outra, tá? Você pode ter uma imagem que deu muito certo e o outro papel que você fez no mesmo dia pode dar tudo errado, mas aí você entende com a prática o que não está funcionando, o que você pode melhorar, tá? Deixa eu ver aqui. O Arthur está perguntando quanto tempo a luz. Aí, Arthur, depende muito, hein? Eu vou abordar essa parte da exposição na aula de amanhã, mas eu vou dizer que o tempo de exposição aqui no Brasil e aí na Irlanda é bem diferente, viu? Aí na Irlanda você vai ter que deixar um tempão para conseguir produzir a imagem. Sobre a exposição eu vou abordar com mais calma na sexta-feira. A gente vai falar um pouco sobre quanto tempo tem que deixar a cianotipia, tá? Na tela pauta tem uma pergunta interessante, gente. Sim, temos curso presencial, né? Temos sim. Temos o curso presencial de cianotipia, comigo também. Ele é um curso que tem 8 horas de duração. E aí eu abordo toda a parte prática do fazer a cianotipia, desde o momento de preparar os químicos. Então você pega o químico em pó, prepara o químico, faz todo o preparo do zero até você obter a imagem. Então tudo isso acontece nas 8 horas do curso. Tá? No curso presencial, gente, esse curso ele acontece somente de forma presencial, tá legal? Só mais um para você seguir o conteúdo. Tá? A Glaucia perguntou qual a gramatura mínima do papel. Olha, Glaucia, boa pergunta. Você vai encontrar algumas informações aí na internet dizendo que só pode fazer cianotipia em papel de alta gramatura, papel para aquarela, que geralmente tem 300 ou mais. E aí eu só vou te mostrar uma coisa, tá? Quando você ouvir essa informação dizendo que não, cianotipia só pode ser feita em papel de alta gramatura, eu vou te mostrar isso aqui. Ó. Isso é um papel, tá, gente? Apesar de parecer um tecido, né? Isso é um papel. Esse papel tem 10 gramas, tá? É um papel de baixíssima gramatura. Então, só para a gente comparar, tá? É a mesma imagem, a partir do mesmo negativo. Esse aqui é um papel para aquarela, 300 gramas, esse aqui 10 gramas, tá? Tem uma transparência, vocês estão até me vendo do outro lado. Então, dá para fazer cianotipia em papéis de diversas gramaturas, desde 10 gramas até papéis de 300 gramas, até papéis de 640 gramas. Mas não dá para fazer em todo tipo de papel. Tá? Não é todo tipo de papel que funciona. Você pode pegar um papel de 300 gramas para aquarela e ele pode não funcionar com a cianotipia.
tá? Não é a gramatura que vai ser responsável por sua cenotipia dar certo ou não. E aí no curso a gente aborda um pouco sobre essas questões dos papéis que funcionam, dos papéis que não funcionam. Por exemplo, papel colorido funciona? Funciona, papel colorido funciona, mas nem todos os papéis coloridos. Tá? E aí no curso também aborda os papéis coloridos que são possíveis aí, que aceitam bem a cianotipia. Para vocês terem, né, uma... Voltou. Vocês estão ouvindo bem, gente? Deu uma travada aqui no vídeo. Só me deem um ok se está tudo certo, porque o vídeo travou por uns segundos aqui para mim. Só deem um joinha e aí eu sigo com o conteúdo. Deixa eu só esperar o pessoal mandar. Travou. Disseram aqui que travou, mas acho que voltou, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O vídeo tá... Ah, boa. Já deram um joinha. Só então concluindo essa questão do papel, eu já comprei um papel para aquarela, então a informação que você encontra, né, de uma forma geral, é que todo papel para aquarela serve. Eu comprei um papel para aquarela que é ótimo, é um papel que ele tem um custo aí até um pouco elevado, e ele não deu certo com cenotipia. Ele é um papel ótimo para aquarela, para cenotipia não deu certo. Esse que eu usei aqui é um outro papel para aquarela. E aí o Rodrigo perguntou qual o papel que eu mais gosto. Tem um papel, gente, da Canson, é o Canson Monval. Esse papel ele tem um custo-benefício excelente e ele gera resultados assim muito bons, tá? É o papel que eu mais utilizo, é o papel que eu mais gosto de trabalhar com a cenotipia. E vocês encontram ele em bloco ou em folha inteira, em casas de materiais artísticos, tá? Tanto aqui em São Paulo ou mesmo online vocês encontram esse papel, tá? Canson Monval, eu uso o de 300 gramas. Mas como eu falei, você pode fazer até em papel de 10 gramas, tá? Respondido, Glaucia? Gostou aí da... Eu sei que às vezes deixa até mais confuso, né? Qual é a gramatura ideal? E aí eu digo, né? Não tem gramatura ideal, mas não funciona com todos os papéis. Beleza? Tudo certo, Rafa? Tudo certo, pode seguir. Então, beleza. Vamos lá. Vamos seguindo. É verdade, a textura do papel é linda. A textura do papel é realmente muito bonita do Monval. Dá para aplicar em tela de pintura? Dá para aplicar em tela, dá para aplicar sim. Tem algumas modificações, tá? Gente, a cenotipia, se eu falar para vocês assim, é possível aplicar em qualquer superfície, eu falo isso sem medo, você pode aplicar em qualquer superfície, mas tem muitas coisas que mudam de uma superfície para outra. A cenotipia que é feita no vidro não é a mesma que é feita no papel, que não é a mesma que é feita no metal, que não é a mesma que é feita no tecido. Então você pode fazer no tecido, no metal, no vidro, na madeira, na cerâmica, só que tem muitas coisas aí que vão mudar no processo, tá bom? Então dá para fazer na tela de pintura, mas tem algumas alterações aí no meio do caminho que tem que ser feitas para dar certo. Legal? Então agora eu vou para a parte dos materiais, o que é necessário para produzir cenotipia. E aí, gente, vocês vão ver que esse é um processo muito interessante, porque tudo que precisa é fácil de encontrar. Vocês encontram com facilidade aqui no Brasil, tá? Vocês encontram em sites de casa de materiais artísticos, vocês encontram em papelarias, até o papel para aquarela vocês encontram em Calunga, você encontra em papelarias de bairro, tá? Não precisa ser algo muito específico. Só tem um único, ou melhor, dois itens que são, não digo específicos para a cenotipia, mas que você não encontra com tanta facilidade, que são os químicos. Aí são químicos que você encontra direto em indústrias químicas, tá? Mas vamos por partes. Sobre o papel, eu acabei já respondendo, então, que para fazer a cenotipia nós precisamos de um papel. Inicialmente, vamos pensar que é um papel de alta gramatura sim, tá? Apesar de eu já ter falado que não precisa ser necessariamente de alta gramatura, esse é um tipo de papel mais recomendado para quem vai iniciar na cenotipia, porque é um papel mais fácil de ser trabalhado, é um papel que não vai rasgar com facilidade, é um papel que você consegue ter uma certa... ele é mais maleável, você consegue trabalhar melhor com ele sem dar tanta coisa errada logo de cara. Tá? Então é um processo que, por segurança, comecem num papel de alta gramatura. E futuramente, quando você pegar a prática, quando você entender as variáveis, você pode chegar num papel de 10 gramas. Vocês não têm ideia do que é trabalhar com esse papel molhado. Tá? A qualquer momento você acha que esse papel vai se despedaçar em 1000 partes, tá? Mas só ser cuidadoso e dar certo. Deixa eu só ver essa pergunta do André.
Dá para unir fotografia e objeto? Dá, Adri? Dá sim. Você consegue trabalhar com os dois. Você pode posicionar um negativo em cima do papel e posicionar um objeto em cima também. Você pode trabalhar misturando o fotograma e o negativo. Dá sim. Tá? Nossa, essa cianotipia aqui, ó. Ah, olha só. Essa aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar uma cianotipia, gente. Como eu apresentei para vocês, nós temos o tom tradicional, é azul. Cianotipia original entre aspas, ela é azul. Tá? A imagem formada é em tons de azul. Só que nós temos cianotipias em outros tons, essa aqui como eu mostrei anteriormente, e nós temos essa cianotipia que vai ter quase um tom preto, tá? Esse é especial, né? Ah, sim, o Rafa tá me colocando, tá me deixando vermelho, né? O Rafa tá me deixando vermelho aqui na live. Essa cianotipia é muito especial, tá? Ela é muito especial e a Catarina tá presente. Tá? Então essa cianotipia é uma das que eu mais gosto, não estou falando por falar, tá? Ela deu um resultado muito interessante e é lógico que a modelo também, tá? Gente, é a minha namorada, tá? O Rodrigo tá perguntando quem tem uma cianotipia minha. E aí, gente, quem tem uma cianotipia minha? Quem não tem, ó, manda uma mensagem que a gente conversa, tá? A gente consegue desenrolar isso. Loves in the air. Gente, tá vendo? O amor está no ar. Boa. A Adri é cliente fiel. A Adri já é cliente já de carteirinha. Boa, gente. Então, vamos seguindo. Depois do Rafa ter me deixado vermelho aqui na live, a gente segue, tá? Bom, materiais. Tá? Os materiais que são necessários. Papel. Vamos pensar então um papel de alta gramatura, que é um papel que você vai trabalhar de uma forma mais fácil, você não vai ter tanta dificuldade. Comprado papel, como eu falei, você encontra em casas de materiais artísticos, encontra em papelarias, tá? Papelaria de bairro. E também você precisa de um pincel. E aí, Nelson, tudo bem, meu? Quero ver você fazendo cianotipia também, hein? No próximo curso. Pincel, gente. Esse é um pincel que é muito utilizado, tá? Esse tipo de pincel ele é muito utilizado para diversos processos fotográficos e para aquarela também. É um pincel que tem cerdas muito macias. Mas você pode usar qualquer pincel, não precisa ser um pincel específico, tá? Você tem que usar um pincel qualquer que vai ser responsável por você passar o químico no papel. Somente isso, não precisa nenhum tipo específico ou caro de pincel. Eu acabei comprando esse porque ele é muito recomendado, serve muito bem para esse processo e eu gosto muito da maneira como ele espalha o químico. Tá? Mas você pode usar um pincel que você tenha em casa. Tenha em mente o tamanho, tá? A largura do pincel é importante. Por quê? Se você vai fazer uma cianotipia pequena que eu digo o tamanho A5, você pode comprar um pincel desse tamanho, tá? A medida dele, 1,5 polegadas, tá? Agora, se você vai produzir cianotipias muito grandes, cianotipia de 1 metro, de tamanho A3, ou, né, tamanhos menores, ou A3 ou A2, aí o ideal é que você trabalhe com um pincel um pouco mais largo, tá? Bom, estão dizendo aí, pincel chato, né? Isso, pincel chato é o ideal, mas assim, até pincel, aqueles redondos para aquarela, eu já vi gente usando e também dá certo. O melhor, sem dúvida, é o chato, tá? Mas qualquer pincel, até rolinho também dá para usar, pincel de espuma dá para usar, tá? Dá para trabalhar com diversas formas aí de emocionamento. É lógico que alguns vão apresentar uma dificuldade maior. Então, papel, pincel, um recipiente onde você vai colocar os químicos, onde vai ser feita a mistura dos químicos. Esse é um recipiente de cerâmica, mas pode ser de vidro, pode ser de plástico. Se for de plástico é bom você descartar, porque não pode usar muitas vezes. O plástico ele vai reter um pouco do químico e aí você pode acabar deteriorando um pouco, tá? Então usa uma vez e para cianotipia você não vai poder usar muitas vezes. Uma colher medidora para você medir a quantidade de químico, mas pode ser uma seringa. Você pode pegar a seringa, colocar a quantidade de químico no recipiente e tá tudo certo. Hoje eu trabalho com as colheres medidoras. Eu tenho várias, né, vários tamanhos de colheres e aí depende muito da quantidade de cianotipia que eu vou fazer, tá?
Então, por enquanto, materiais fáceis de encontrar, nada específico. Agora a gente entra na parte dos químicos, tá? Na parte dos químicos. Vamos chamar, por enquanto, não vamos dar os nomes aí aos químicos, para ficar um pouco mais fácil, solução A e solução B. Acho que a imagem está espelhada aí para vocês, né? Mas solução B, solução A. São somente 2 químicos que são necessários para produzir a cianotipia. E, gente, não são químicos nocivos à saúde. Para quem aí está acostumado a revelar filme, revelar papel, se você lê a bula, né, do revelador, dá até um medo, né? Porque o revelador ele é cancerígeno, você tem que manipular ele em pó com luva. Tem processos fotográficos que tem químicos que são extremamente perigosos. Para quem conhece um pouco da linha do tempo da história da fotografia, sabe que um dos primeiros processos, né, a daguerreotipia, usava vapor de mercúrio. Então, com a evolução aí dos processos, nós tivemos vários processos que tinham químicos completamente nocivos à saúde. A cianotipia não, mas é lógico que você não vai deixar esse químico na sua mão, no seu braço, você não vai deixar secar. Se por acaso você estiver produzindo cianotipia em casa e derrubou na mão, derrubou na pele, para o que você está fazendo e vai lavar, mas não é esse perigo todo como acontece com outros processos, tá? Eu também faço um processo chamado goma bicromatada, e na goma bicromatada vai um químico chamado dicromato de potássio, que é cancerígeno, e hoje ele é controlado pelo exército. Não é qualquer pessoa que consegue ir lá e adquirir esse químico. Então já é um processo que no Brasil vai ficar um pouco mais difícil aí de conseguir produzir. Já os químicos da cianotipia, eles não têm nenhuma restrição, você, pessoa física, pode comprar nas indústrias químicas e preparar o seu químico. E aí no curso de cianotipia você tem, do zero, você aprende a dissolver esses químicos, eles são vendidos geralmente em pó, e aí você aprende do zero a preparar essas soluções, tá legal? É tudo isso, né, entre aspas, tudo isso que precisa para produzir a cianotipia, tá? Então temos pincéis, colher medidora, um recipiente para você colocar os químicos e os químicos em si, e o nosso suporte, que pode ser, como eu falei, tecido, vidro, madeira, metal, mas o papel é o básico, é o que a gente geralmente inicia. Olha, uma live de goma seria interessante, hein? Esse processo é muito bonito. Para quem tiver curiosidade, quando acabar aqui, dá uma busca para vocês verem os resultados da goma bicromatada, gente. É um processo muito lindo, também do século XIX, um pouquinho mais recente aí em relação à cianotipia. A goma veio depois, mas é um processo muito bonito e que tem assim uma possibilidade quase infinita, tá? Tio, vamos pedir pra galera já fazer o print da live aí? Fazer o print da live? Isso, pode Bora. ser. Mas Pode tem que ser com o cianótipo da Catarina. Beleza, então vamos lá. Ó, gente, o Rafa pediu aqui, então, vamos fazer o seguinte, vocês vão tirar um print da live, tá? Então vocês vão tirar um print da live e aí vocês postam no story de vocês e marca a escola, tá? Marca o Instagram da Full Frame _ Escola. Como que faz, Rafa? A galera só tira um print, é isso? Ele vai fazer um print, tem que ser com o cianótipo da Catarina. Aí, isso, todo mundo um print. Agora é a hora, isso aí. Posta nos stories de vocês que a gente vai repostar aqui no da escola. Aí ficou bom, hein? Aí é prova de amor. Aí, gente, agora é a hora do print, hein? Tirem um print, marquem a escola. Aí. É isso? Foi, Rafa? Foi. Agora beleza. pode seguir com a live. Bom. Então, esse é o material que é necessário, tá? E aí na sexta, amanhã, eu vou produzir a cianotipia da etapa inicial, que é a mistura da solução A e da solução B, o emocionamento do papel até a exposição. E aí eu tenho certeza que quem já pesquisou sobre a cianotipia vai perguntar, ué, mas não precisa do sol para fazer a cianotipia? Né? Não tem que ser durante o dia? Então, é o ideal, né? O sol é a nossa maior fonte de luz UV, só que dá para fazer também à noite, dá para fazer no tempo nublado, dá para fazer chovendo, tá? Não tem, você pode fazer cianotipia a qualquer momento, tá? Então eu vou explicar para vocês amanhã como fazer cianotipia à noite, legal? Deixa eu ver aqui.
Comentou aqui? Viva isso, viva a fotografia, gente, viva! Ó, uma galera do Bub mesmo, hein? Tem uma galera do Bub. E lembrando, né, que eu comentei aqui com vocês sobre cenotipia de 1 metro, foi exatamente para a exposição do Bub F22 lá no Interfoto em 2018. Foi 2018 que eu produzi a maior cenotipia que eu já fiz até hoje. Rafa, você pega ali para mim, por favor? Tá ali, ó. Essa, gente, foi a maior cenotipia que eu já fiz. Mas eu já estou com planos de fazer até maiores, tá? A ideia é produzir enotipias maiores. A Rafa vai pegar aqui para mim, para vocês terem uma ideia de comparação, tá? Tamanho A5, tamanho A4, e eu vou precisar levantar aqui, gente, para pegar essa cenotipia. Essa é a maior cenotipia que eu já fiz até hoje. Ela tem 1 metro. Tá? Essa cenotipia tem 1 metro e essa que participou da exposição lá do Bub F22 do Interfoto em 2018. Valeu, Rafa. Foi uma baita exposição, muito legal. Em 2021 estamos lá de novo, né? Se tudo correr bem, vai correr bem, o Bub F22 no Interfoto 2021, tá? Então, como vocês viram, gente, não precisa limitar o tamanho só ao A4, você pode explorar tamanhos aí diversos. Só que é lógico que para isso você tem que encontrar quem faça essa transparência nesse tamanho. Então, se liga que lá no curso presencial de cenotipia eu explico tudo, passo o contato de fornecedores para vocês produzirem cenotipias nesse tamanho. Legal? Então, por enquanto é isso. Falei sobre os materiais, tudo que a gente precisa. Amanhã, às 19h30, eu vou dar a demonstração ao vivo de como produzir uma cenotipia. Tá? Vocês vão ver o passo a passo, como faz, como a imagem depois se transforma em tom de azul. Legal? E Rafa, tem a caixinha de perguntas aí? Tem. Será que é uma hora boa para responder já? Vamos ver aqui a caixinha. Bom, Rafa vai abrir aqui a caixinha de perguntas que vocês mandaram. Vamos ver aqui, gente. Pera, chegar mais perto que eu não estou enxergando. Tem um monte, ó. Eita! Olha só, capricharam nas perguntas, Você quer hein? escolher? Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou chegar um pouquinho mais perto que eu não enxergo as perguntas. A resposta a pergunta da Adri eu já falei, né? É possível unir objeto e a fotografia. Aí para responder. Beleza. Então, essa pergunta já foi da Adri. Deixa eu ver aqui na caixinha de novo. Aqui, a Cris está perguntando, né, se o filho dela pode ter contato. Cris, ele pode fazer. O ideal, né, se tratando de uma criança, é que ela não tenha o contato com o químico mesmo. Então você poderia trabalhar com ela com uma luva, porque assim, na hora de fazer a cenotipia, o químico só entra em contato com a nossa pele num momento de descuido, de repente você apoiou a mão onde tinha ali caído acidentalmente, mas é um processo que você não precisa tocar no químico, tá? Então você pode fazer com seu filho, só que lógico supervisionando para que ele não encoste no químico e, né, de repente coloque a mão na boca, coce o olho com a mão suja de químico. Então, crianças podem fazer desde que, né, supervisionadas e que elas não encostem no químico. Mas, por exemplo, não tem nenhum perigo de você estar num quarto fechado fazendo cenotipia. Ela não exala vapores tóxicos, isso não acontece com os químicos da cenotipia. É tranquilo, desde que você fique, né, de olho o tempo todo no seu filho, não tem problema, tá bom? Ele pode fazer sim. Fala que ele não vai virar nenhum Smurf nem um Avatar. Não vai virar, nenhum, o Rafa disse aqui, né? Não vai virar um Smurf, né? Ele não vai ficar azul, tá? Só que é lógico, isso não só para criança, tá, gente? O indicado é que vocês não passem os químicos na pele, tá? Não é interessante. Se cair, se eventualmente cair, não entre em pânico, vai lá no banheiro rapidinho, vai na pia, lava, tá tudo certo. Mas o ideal é que você trabalhe com luva, né? Evitar mesmo, porque a gente nunca sabe se você de repente é alérgico ao químico da cenotipia, né? Então, pode ser que tenha alguma pessoa que seja alérgica e aí vai ter uma reação alérgica. Só que tendo os devidos cuidados não tem problema, legal? Tio, só antes de você prosseguir com as perguntas, Uhum. a gente tem uma pergunta aqui, perguntando se a live ia ter senha igual da semana passada. Fala que não, só que nós temos a surpresa para amanhã, então Beleza. só vai saber quem estiver na live de amanhã. Legal.
a Lidiane, né? A Lidiane perguntou se tem alguma senha, igual teve, né, no Básico Express. Não tem senha, mas para amanhã vai ter uma surpresa, tá? Então, assistam a live de amanhã de novo, porque vai ter uma surpresa, por enquanto sem spoiler, a gente não vai revelar o que é, fiquem ligados aí amanhã, mas não vai ter senha, tá legal? Ou melhor, a gente já pode combinar uma parada aqui agora, né? A gente fazer um post do Ciano e pedir pra galera comentar lá. Pode ser. Boa, pode ser. Fecha a caixinha. Tá, deixa eu fechar. Peraí, gente, vamos lá. Quando Acabamos acabar essa live, a gente faz um post lá no feed, Tá. no Instagram, e aí a galera comenta lá, hashtag Ciano Express, Beleza. aglomera na live, Tá, sei lá, fechou. Vamos Vamos fazer o seguinte, gente. Então a gente adiantou aqui meia surpresa, tá? O que vocês vão fazer? Acabando aqui a live, o Rafa vai publicar um post no perfil da FU. Nesse post, vocês vão comentar hashtag Ciano Express, tá? Ciano com Y, tá? C-Y-A-N-O Express. Comentem Ciano Express no post que o Rafa vai fazer depois, quando acabar a live, tá? Não é no que já tem, beleza? Então, acabando a live, comenta lá Ciano Express, comentem, hein? E mais importante, estejam presentes amanhã, tá? Na nossa live. E aí vocês vão ficar sabendo o que é essa surpresa. É isso, Rafa? Fechou. Fechou? Deixa eu voltar aqui para a caixinha de pergunta. Deixa eu ver se eu consigo, se tem alguma que já dá para responder agora ou se vai deixar para amanhã. Ah, boa. Perguntaram se pode usar fotos do celular. Deixa eu pegar aqui. Gente, a foto original foi captada com um celular, tá? Então não tem problema, você pode fazer a cinetipia, ou melhor, você pode produzir o negativo digital com qualquer tipo de câmera, seja sua câmera digital, DSLR, mirrorless, compacta ou o seu celular, tá? Essa foto originalmente foi captada com o celular, eu converti para negativo, imprimi a transparência e fiz a cinetipia. Então sim, pode sim, sem problema algum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Outra pergunta da Cris, se os tons podem ser diferentes do azul? Pode, Cris, você viu, né? Então pode ser diferente sim. Agora, olha que interessante, e aí também não vou adiantar muito o assunto porque eu vou falar mais na live de amanhã. Se eu falar para vocês, essa e essa foram realizadas com os mesmos químicos, vocês percebem a diferença? Pois é, os mesmos químicos e são diferentes, né? É aquilo que eu falo, a cinetipia traz essas surpresas. Você pode tentar controlar o processo 100%, mas aí a química vai lá e fala, não vai controlar 100% não, as coisas podem mudar, mas você consegue deixar em outros tons também. Pergunta, hein? Deixa eu ver. Ah, Dani está perguntando se eu uso a luz do sol ou uma mesa de luz. Bom, aí eu já adianto o que vai acontecer amanhã, mas sim, eu uso uma mesa de luz, tá? E não é qualquer mesa de luz, tá bom? Pode sim ser feito com mesa de luz, você pode fazer cinetipia com luz artificial, mas não é qualquer luz. Amanhã eu falo sobre qual é a luz ideal para produzir a cianotipia. Aqui. Bom, Manfio, sobre o cuidado com os químicos, como eu falei, né, o ideal é que você use luva na hora do preparo dos químicos, mas também, se entrar em contato com a pele, é só lavar, vai lavar em água corrente, que não tem problema algum, tá bom? É o cuidado básico. Eu sempre faço uma comparação de que se você vai usar cândida na sua casa, o ideal seria usar com luva, mas a gente não usa, né? Porque a cândida é um químico muito agressivo, causa irritação na pele. Você não pode jamais entrar em contato com os olhos, né? Você não pode coçar o olho com a mão com cândida. Então, se a gente não tem esse cuidado com os produtos, né, do dia a dia, que são químicos, com a cinetipia a gente deveria ter esse cuidado sim, mas eles não são tão agressivos quanto é uma cândida, por exemplo, como é uma soda cáustica, por exemplo, tá? Soda cáustica e cândida são muito mais agressivos do que os químicos da cinetipia, mas de qualquer forma eu sempre passo isso nas oficinas, que o ideal é trabalhar assim com luvas, tá? Para evitar qualquer reação alérgica. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Lidiane, esse processo é fácil de realizar?
Lidiane, você vai ver amanhã como é fácil de realizar, tá? E como eu falei, ele é fácil, mas ele tem muitas possibilidades, muitas variáveis que você pode aprender a controlar com a prática. Mas sim, ele é fácil sim de realizar. Deixa eu ver mais alguma aqui. Outra pergunta da Cris, há quanto tempo eu faço isso? Então eu comecei a fazer mesmo em 2016, foi quando eu iniciei a minha produção em cianotipia e faço até hoje. E você pode fazer com os objetos que você imaginar, além de plantas, é que a planta é o mais tradicional, mas você pode fazer com qualquer objeto, tá? Qualquer objeto plano ou tridimensional você pode colocar assim e criar uma imagem de cianotipia, tá bom? Qualquer mesmo objeto, qualquer foto é possível fazer. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu passei por todas as perguntas aqui. Deixa eu ver. Olha, acho que foram todas. Olha aqui, sem pergunta, só para registrar que sou um admirador da Full Frame, todos aí. Obrigado, valeu, muito obrigado. É isso. Ah, boa. Como saber o tempo ideal para expor a cianotipia? Bom, isso não vai adiantar. Vou deixar esse assunto para falar amanhã. Mas com a prática você consegue já identificar qual é o tempo ideal para você deixar a sua cianotipia na luz. Vai chegar uma hora que você olha para ela ali na luz e fala, já deu tempo, e aí você tira e vai lavar, tá bom? Mas isso aí eu falo mais a fundo na aula de amanhã, tá bom? Então não percam, hein? Para quem quiser ver mesmo a cianotipia acontecendo, a imagem se formando em tons de azul, então assistam aí a live de amanhã. Bom, acho que já foram todas. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta... Vamos lá mais um print aí, pega a cianotipia, ver se... Mais um print? Quem não conseguiu printar na outra hora, printa ali. Boa. Gente, quem não conseguiu tirar o print antes... Faz com a sua foto. Vamos com a minha? Boa. A clássica, não, o autorretrato clássico. Então, gente, quem não conseguiu fazer aí o print, agora, hein? Agora é a hora. Agora é a hora, gente. Então, faça um print, compartilhem nos stories, marquem a full, tá? A gente vai repostar todo mundo. E a gente reposta todo mundo aí que fizer o print e postar no stories. Fechou? É isso. Isso aí. E aí, Rafa, mais alguma coisa? Gente, mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo sobre a cianotipia? Pode ser, que dependendo do que você perguntar, eu digo, vou responder amanhã. Mas pode mandar, agora é a hora. Curtiram? Deu para entender um pouco sobre o processo? Deu para conhecer melhor? Eu lembro, né, que no começo da live algumas pessoas falaram que não conhecia nada, nunca ouviram falar, né? E aí, vocês conseguiram entender um pouco mais? E quem já conhecia a cianotipia, deu para aprofundar um pouco mais sobre isso? E aí, Jorjão? Aí, valeu, gente. Valeu. É isso. Agradecemos aí a presença de vocês. Não esqueçam, amanhã vai ter a parte 2 da live, que é onde eu vou fazer mesmo a cianotipia. Vocês vão ver preparando os químicos. Quem me perguntou lá no começo, quais são os químicos que usam? Eu vou falar então amanhã o que são esses dois aqui, o que é a solução A, o que é a solução B. Legal? Então a gente se vê mesmo horário às 19h30. O Rafa vai fazer o post agora e aí vocês comentam lá. #CianoExpress, tá? Comentem lá e aí a gente revela essa surpresa na aula de amanhã. Beleza? Valeu, Dani. Que bom que vocês gostaram. Que bom que deu para entender um pouco mais desse processo. É isso. Fechamos. Valeu, gente. Então, nos vemos amanhã de novo às 19h30. Só fechar aqui, Rafa.